Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Lembre-se que o programa você pode assistir pela Parabólica, ele também é veiculado pela NET TV e Claro TV, e simultaneamente à televisão ele é transmitido pelo Facebook, que é uma rede, imagino que vocês hoje usem. E o programa, esse programa Mercado Futuro, desde o começo desse ano, está nas principais redes sociais. Não apenas com a entrevista, que vocês vão ver daqui a pouco, essa entrevista vai para uma página no YouTube, mas tem foto no Instagram, tem texto no LinkedIn, tem boletins que eu gravo no Face e em outras redes, enfim, vocês podem me acompanhar. Lembre-se sempre que eu prefiro ser seguido nas redes sociais e não perseguido, tá? É só para seguir. Então, tá aí para vocês, vocês podem escolher e me acompanhar. Se vocês quiserem dar um like, aí eu fico super feliz. Todo mundo fica, né? Quem não quer ter um trânsito grande nessas redes? Bem, gente, é o seguinte, conversava eu aqui com o meu entrevistado sobre um assunto que, quando eu comecei a trabalhar nesse setor, era uma técnica nova, ninguém acreditava muito, que era coisa, manejo integrado de pragas. Só vou dizer esse MIP, né, que a gente fala. Naquela época era uma coisa meio nova, novidade. Hoje não é. Em qualquer setor do agro, você tem que fazer um tratamento das culturas integrado, porque tem resistência. Bom, enfim, vocês estão cansados de ouvir falar até de sementes de soja que resistem, ou de milho, enfim. Uma empresa, a FMC, criou para um problema que são os nematóides, que a gente vai saber o que é já direitinho, uma espécie de comando. Ela está indo até o agricultor para que ele aprenda a combater melhor esse problema, pelo menos esse problema. Comigo está aqui o gerente de produto da FMC, o Vinícius Faria. Muito boa tarde, muito obrigado. Acho que se eu falei alguma coisa errada, você me desmente aí sem vergonha, certinho. tá? Então, é o comando contra nematóides, é isso que vocês estão fazendo na FMC. Explica primeiro o que é o nematóide, o que ele causa, e aí a gente engata a terceira e quarta. Primeiramente, obrigado, Hash, Imagina. pela oportunidade de falar um pouquinho dessa praga que vem trazendo grandes perdas para a agricultura no Brasil. Bom, o nematóide é um parasita, né? Parasita hoje praticamente quase todas as culturas do Brasil e trazem perdas enormes para a nossa agricultura, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Nematologia, as perdas anuais do nematóide podem chegar a mais do que 35 bilhões de reais. Né? E aí se destaca 4 principais culturas, né? A soja, com 16,2 bilhões de prejuízos, a cana, com 12,8 bilhões de prejuízos, depois o café, com 4,6 e o algodão com 1,3 bilhões de reais todo ano de prejuízo. O nematóide é o quê? É um bichinho embaixo da terra? É um verme que parasita as culturas, onde ele penetra na raiz e impossibilita a planta absorver água e nutrientes. Impossibilita? Impossibilita. Então, o que acontece? Como ele é uma praga que ele não é visível a olho nu, é muito difícil o agricultor identificá-lo. Então, ele acredita que pode ser um déficit de nutriente, falta de água, uma compactação. Por isso que a FMC trouxe esse projeto a campo, né? Para tentar mostrar para o agricultor qual a melhor maneira dele identificar esse quesito do nematóide e como tratar. Por exemplo, então, às vezes você acha que a planta está definhando e tal, você acha que é falta de adubo, pode ser um nematóide que está impedindo ela de Pode ser um se nematóide. alimentar, é água, né? Pode ser um nematóide. Ele trabalha sorrateiramente, quietinho. O nematóide, ele anda, né? A gente costuma. Ele se movimenta, essa é a melhor palavra, no solo, pela diferença de gradiente, né? Então, ele se move em busca de exudados, que são substâncias produzidas pela planta. Então, o nematóide, ele acha a planta, ele penetra na planta e ele fica ali se alimentando. Algumas espécies entram na raiz, ficam paradinhas se alimentando e outras
plantas andam por toda a raiz e destruindo todo o sistema radicular da planta. Ah, ele vai furando tudo. Depende da espécie, né? Hoje no Brasil, só como informação, nós temos 5 principais espécies que atacam fortemente a cultura da soja. Nós temos os conhecidos, né, como os nematóides formadores de galha, que são os meloidógenes incógnita e javânica. Nós temos o nematóide das lesões, que é o Pratylencos brachiurus. Nós temos o nematóide de galha, que é o Heteroda glycinis. E tem o nematóide reniformes, que é um nematóide que ataca bastante o algodão. Uhum. Mas, por exemplo, os nematóides, essas espécies, eles atacam as 4 culturas, principalmente. As 4 culturas, principalmente em quesito de prejuízo financeiro, né? Mas eles atacam outras culturas que não têm tanto prejuízo. Tá me lembrando, você está contando, você estava me lembrando não é um nematóide, aquela lagarta Helicoverpa, né? Que armígera. Armígera comia milho, né? Mas de repente ela pegou gosto por outras coisas, passou a comer tudo, né? Exato. Soja, café, qualquer coisa. No café, eu imagino que deve ser uma encrenca, porque o pé de café para de produzir, né? Ele fica sugando ali a planta, segura o crescimento, o desenvolvimento da planta e traz grandes prejuízos. Por isso que o produtor, quando fala de manejo de nematóide, ele não tem que se apegar a uma única ferramenta de controle. Ele tem que trabalhar um manejo integrado, que é a junção de várias ferramentas como rotação de cultura, a fertilidade do solo, variedades resistentes ou variedades com fator de reprodução menor, né? Para que ele consiga minimizar o impacto a um certo momento que ele vai ter um prejuízo pequeno dentro daquela determinada cultura. O que ele tem que estar ciente? Ele não vai conseguir erradicar a praga. Tendo o nematóide na lavoura, ele vai ter que trabalhar sempre com aquele nematóide, usando essas ferramentas para tentar deixar o índice populacional a um nível de controle bem baixo. Ou seja, não tem cura, tem que conviver. Tem que manejar. Tá, é que nem carrapato, né? Carrapato também nunca vão acabar com o carrapato. Você tem que manter o nível baixo de carrapato, para os boizinhos não passar mal. Já vamos no intervalo. Falei que era rápido. Você nem falou do comando ainda. Gente, esse rapaz aqui é o Vinícius Faria, gerente de produtos da FMC, falando sobre nematóide. É uma coisa que eu não costumo falar muito aqui, mas pelos números que o Vinícius passou, a coisa é muito mais séria do que eu achava. Acho que tem que falar mais disso também. Mas vamos para o intervalo rapidinho, volto já já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto é nematóide, ou nematóides. Converso com o gerente de produto da FMC, Vinícius Faria. Primeiro bloco ele explicou aí os prejuízos, como é que faz e tal. É uma praga, é praga nematóide? É praga. Praticamente invisível, né? Porque é embaixo da terra, então já é difícil de descobrir. E descobrindo, segundo o Vinícius, você não acaba com ela, você tem que mantê-la sob controle para reduzir o prejuízo ao máximo. O que é esse comando que vocês estão fazendo? Explica para mim o que é esse comando, como é que vocês mostram isso para o agricultor. Regis, a FMC percebendo, né, o quanto é importante essa praga para a agricultura brasileira, criou um projeto chamado Comando Nematóide. O que é esse projeto Comando Nematóide? Ele visa levar até o produtor e os participantes do evento conhecimento, informação e capacitação sobre o manejo de nematóides. Então, a gente tem várias ferramentas que levam esse conhecimento ao produtor, né? A mais conhecida delas é a van do Comando Nematóide. É uma van laboratório que tem todos os equipamentos para os nossos técnicos que realizam durante os eventos a coleta de solo e raiz, leva essa coleta para dentro da van, processa e mostra em loco para o agricultor
o nematóide que foi encontrado lá, qual o gênero e quais são as características daquele nematóide e acaba falando um pouquinho sobre o manejo integrado. Nós também temos um site específico, né, que é o www.nematoides.com.br, onde os interessados podem encontrar artigos técnicos, vídeos, informações relevantes ao manejo de nematóide. E para facilitar, quem gosta de mexer no celular e tem facilidade, nós temos um aplicativo que é o FMC Comando Nematóide, onde ele vai encontrar todas as informações no site, na palma da mão, através do aplicativo. Não é quem gosta, não. Uma pesquisa aí da Associação de Marketing Rural, parece que 94% dos agricultores entrevistados têm esse aparelhinho. E 54% usam o WhatsApp. Então, é corriqueiro do dia a dia. Já não é coisa de caipira de São Paulo, é coisa de caipira do Brasil inteiro. E o legal, uma informação legal desse projeto, ele foi desenhado para ficar um ano no campo, né, rodando as fazendas e as áreas. Hoje ele está completando, exatamente hoje ele está completando 11 meses, ele já rodou mais de 160 cidades, ele já foi realizado mais de 250 eventos em 15 diferentes culturas. Então é um projeto que teve uma adoção muito grande por parte dos agricultores, dos consultores e pesquisadores, que a FMC tomou-se uma decisão de estender esse projeto, que era para 12 meses, para 24 meses. Então nós teremos o comando por mais 12 meses rodando o Brasil em diversos estados e diversas regiões, levando informação. Curiosidade minha, ele tem nematóide, assim, por exemplo, em pé de tomate, alface? Uma boa pergunta, não, né? Porque às vezes esses produtos, feijão, por exemplo, é sempre igual, né? Dá um probleminha na colheita, feijão que valia R$100 a saca vai para 400. As donas de casa ficam loucas. Tomate é a mesma coisa, né? Outro dia eu fui no mercado, sabe quanto está 1 quilo de pimentão? Não Pimentão sei. amarelo. Eu vou ao mercado, eu gosto de mercado. Uma vez por semana. R$19 o quilo de pimentão, é um absurdo de caro. É muito caro. Então vai ver que é nematóide, cara. Será que tem nematóide? Tem em qualquer cultura? Dessas 15 culturas que eu te falei que a gente passou em tomate, pimentão, e a gente encontrou nematóides em todas as lavouras, em todas. As mesmas espécies? As mesmas espécies ou alguma espécie diferente, dependendo da cultura. Eles são vistos a olho nu? Não, não são vistos. Telescópio? Só com microscópio. Microscópio. Você só consegue ver... Você vê que eu troquei a bola aqui. Telescópio. Vamos lá, continua. Não, eles são minúsculos. São minúsculos, milímetros. você consegue ver eles somente com o microscópio. Por isso, a etapa mais importante para o agricultor é identificar o que ele tem na lavoura. Então, por isso ele precisa fazer uma coleta de solo e raiz com qualidade. Por isso o nosso projeto ensina que ele possa fazer essa coleta de solo e raiz, envie para o laboratório para que possa ser feito o diagnóstico e ele saber exatamente o que ele tem. Porque dependendo da espécie, o manejo ele vai ser diferente, né? Então, e aí nós vamos voltar a falar que eu gostei dessa história do tomate, é por isso que está caro, deve ser isso. Constatado o negócio lá, vamos falar de cana-de-açúcar, que é uma cultura ultra importante aqui para São Paulo, vai dar uma colher de chá para São Paulo. Constatou lá, ele tem lá o nematóide, o Zezinho, o Manuelzinho e o Julinho. O que ele pode fazer? Claro, ele vai usar um nematicida, não é isso? Exato, está certo. Mas você está falando o tempo todo em manejo, então deve ser um tratamento diferente do que eu estou pensando. Não, o que a gente posiciona, né, olhando principalmente para a cultura perene, que no caso de cana, fica 7, 8 anos na mesma área. Também. O ponto principal é fertilidade de solo, tem que trabalhar muito forte a fertilidade de solos. Hoje a gente tem... trabalhar matéria orgânica, adubação, isso é importante, né? Isso você consegue controlar a parte dos nematóides com um solo mais fértil, uma planta mais robusta e mais saudável. Você também deve trabalhar o manejo químico, né? Produtos químicos, existem hoje produtos químicos para controle de nematóide. E produtos biológicos, que é uma inovação que está chegando cada vez mais no mercado, produtos biológicos de alta performance e qualidade, que casado, né, entre químico e biológico, você tem um efeito residual do químico por um certo tempo e o biológico faz o trabalho durante o percurso da cultura com entradas subsequentes.
É por isso, então, que, por exemplo, não é só na soja, mas na soja é famosa, os americanos é rotation, né? A rotação de cultura. Entre outras coisas, por causa de nematóide, né? Exatamente. Isso É soja, milho, depois soja, depois... E por isso, de novo, é importante saber o tipo de nematóide que você tem no seu solo, porque senão você vai fazer uma rotação de cultura. A rotação de cultura é importantíssima, é um dos pilares do manejo integrado. Só que se você não sabe que nematóide que você tem, você pode fazer rotação de cultura com uma cultura que tem um fator de reprodução alto. Então, você está achando que você está reduzindo a sua população de nematóide, pelo contrário, você está aumentando. Então, por isso é importante ter ciência. Que tipo de nematóide, qual a espécie de nematóide que eu tenho no meu solo? Com base nisso, você vai na empresa de sementes, no caso de soja, de milho, busque uma variedade que seja resistente ou que seja tolerante com fator de reprodução baixo, né? Ah, depois eu vou trabalhar com uma cobertura, com uma crotalária, com uma braquiária, entendeu? Vou trabalhar também a fertilidade dos solos, vou trabalhar com produto químico e produto biológico. Essa junção de ferramentas que hoje o agricultor pode adotar vai ajudá-lo a deixar a população nível que economicamente não vai trazer grandes impactos. Interessante. Vinícius, mais um intervalo. O Vinícius tem o sotaque do Paraná mesmo, ele falou que tinha antes da gente começar. De vez em quando a perda aí dá Aparece o R. Aparece uma perda danada, né? Melhor perda do que perca, né? Vinícius Faria, gerente de produto da FMC, eu falo muita bobagem. Falando sobre nematóide. O assunto é sério, mas não é carrancudo, a gente pode dar risada também. Eu vou para o intervalo, nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Você pode seguir o Mercado Futuro aí nas redes todas não, né? Mas as mais conhecidas. Eu converso com o Vinícius Faria, gerente de produto da FMC. O Brasil, esse programa não é pessimista, é um programa... A gente dá uma notícia quando precisa dar, mas não. O Brasil tem acho que a maior área de plantio direto, ou plantio na palha, como se chama aí, do mundo. Isso é uma prática saudável para evitar, ou para tentar reduzir o número de nematóides? Você cuida da terra e tal, né? Matéria orgânica, né? Matéria orgânica é um meio, sim, de você reduzir a sua população de nematóides. É importante essa fertilidade do solo, quando eu comento de matéria orgânica, de uma adubação bem feita, porque com isso você vai ter, teoricamente, uma planta mais sadia, que vai tolerar os ataques dos nematóides melhor do que uma planta que seja num solo mais fraco. Ela resiste mais. Exatamente. Todas as empresas de produtos químicos que eu converso aqui, elas também estão na área biológica. É o caso de vocês? Excelente pergunta. A FMC é uma empresa que ela é pioneira nesse quesito de biológicos, né? Principalmente olhando para o item nematóide. A FMC, há 2 anos atrás, lançou dois grandes produtos, né? Um produto para suco de plantio e um produto para tratamento de sementes, aonde que, nesse ano, ela já busca a liderança no mercado da soja, já é líder no mercado de cana-de-açúcar e busca a liderança no mercado da soja, no controle biológico. O que é interessante que você está falando, Vinícius, é o seguinte, o que é possível fazer antes, que é o tratamento de semente, né? Exatamente. Você tem que trabalhar, no caso do nematóide, você não pode deixar para trabalhar, para fazer um manejo, para cuidar, depois que está em autoinfestação. Tem que trabalhar antes. Tem que cuidar antes, preparar a semente e tal. Exato. Por isso, esse ponto importante que você trouxe, né? Como eu consigo fazer o meu manejo de forma antecipada. Então, faz análise de solo, cuida da adubação, cuida da parte de fertilidade. Se você fizer análise de solo, mesmo sem lavoura nenhuma, é um matão lá, vai. E tiver nematóide no solo, você encontra fazendo... Isso é importante. Você tem 2 formas de você fazer essa coleta, né, de solo e raiz. Primeiro, com a cultura instalada, você vai já ter o prejuízo acontecendo, porque o nematóide está lá. E essa é a forma mais fácil de você identificar que tipo de nematóide que você tem. Ah, mas eu
cheguei agora, eu não tenho cultura, eu estou lá num vazio sanitário, eu tenho apenas algumas plantas daninhas na minha lavoura. Sim, você pode coletar essa planta daninha, a raiz dessa planta daninha, junto com parte de torrões de terra e enviar para o laboratório. Por isso, é importante a coleta da melhor maneira possível. Então, reforço que dentro do site da FMC nós temos um passo a passo de como fazer essa coleta para que chegue uma informação clara e visual para o laboratório, né? Eu conversei com muitos laboratórios antes de sair com o projeto para entender as maiores dificuldades que eles tinham. E eles reforçavam as qualidades das amostras que chegam para nós, no caso os laboratórios, são muito ruins. A coleta. A coleta, a quantidade de raiz, a quantidade de solo é precária. Então, a identificação do nematóide pode ficar afetado por uma coleta mal feita. Na cana, por exemplo, eu fiquei sabendo isso aqui, né? Esse programa é um curso interminável para mim. Por exemplo, fiquei sabendo que São Paulo é o maior produtor de amendoim do Brasil, justamente porque quando eles vão fazer a renovação do canavial, eles plantam amendoim. Isso também é uma prática saudável sob o ponto de vista do que você está explicando. De novo, depende da espécie. Tem espécies que se proliferam, crescem nas raízes de amendoim. Hoje a gente tem amendoim e soja, né? São duas culturas que estão em reforma de pastagem. A soja vem crescendo a cada dia que passa. O amendoim, sim, hoje é a principal cultura nesse momento. O agricultor ele precisa entender que espécie eu tenho, porque senão ele pode ter uma espécie que é adaptada e ataca o amendoim e pode ter prejuízos achando que está reduzindo a sua população de nematóide, não. Que vida dura do produtor. Ele acha que está produzindo café, embaixo do pé de café está produzindo uma safra de nematóide. É isso aí. É isso aí? É isso aí, exatamente isso. Maria. E com relação a, por exemplo, a grandes áreas, todos esses... Por exemplo, alguém me falou aqui que as abelhas estão se reduzindo porque são grandes áreas de soja, por exemplo, e a abelha, quando ela vai polinizar, ela fica só lá onde tem a florzinha. Depois que ela muda para outra. Elas são muito organizadas. E elas depois não conseguem, o sojal é tão grande que elas não conseguem chegar em outra florada. Por isso que elas morrem no meio do caminho. Mas, por exemplo, na cana, o que diminui? Porque a cana, pelo que eu entendo, o principal que você produz com a cana é um negócio chamado ATR, que é açúcar. O bichinho fura a raiz da cana, a cana deve ficar sem água e não produz açúcar, é isso? Exato, ele ataca a raiz, a planta não tendo raiz para absorver água e nutriente, ela não se desenvolve, e aí você pode ter uma planta morta, você pode, se ela conseguir sobreviver, você possivelmente vai ter prejuízos em produtividade, atacando inclusive a qualidade, que é o ATR. Que é o açúcar total, exato, sei lá, recuperável, né? ATR, acho que é isso. E em termos de pesquisa, por exemplo, o nematóide por exemplo, o Brasil é um país que tem carrapato, o Canadá imagino eu que não tem, porque quando vem o frio, né? Nematóide tem só em clima quente ou tem em qualquer lugar? Não, o nematóide ele está hoje espalhado globalmente, né? Tem pesquisas que mostram impactos em torno de 130 bilhões de dólares quando a gente fala de nematóides. Então ele se alastra de uma forma rápida e em grandes áreas. Calor ou frio? E ele se desenvolve melhor entre 23 a 27 graus, tá? Mas não quer dizer que ele não está em áreas mais frias. Ele pode, em áreas que não são favoráveis para o seu desenvolvimento, ficar hibernando, ou a hora que chegar o momento dele atacar a planta com temperatura que seja favorável, ele vai e faz o serviço. Para a gente concluir, estamos acabando já o programa, Vinícius. Você viu que você demorou para vir aqui, mas é rápido, aqui é super rápido. Por exemplo, como é que é escolhido a região onde o comando vai? Se alguém quiser que o comando vá, como é que faz? Excelente pergunta. Servicinho aí. Excelente pergunta. Nesse primeiro ano a gente buscou as áreas agricultáveis, né, onde você tinha a massa de culturas, principalmente essas 4 que eu comentei no início,
Mas o agricultor, tendo a intenção de levar o comando para a região dele, é só entrar dentro do site ou do aplicativo do programa, se inscrever, solicitar a presença do comando nematóide e a gente adequa a agenda para que ele possa receber a van do comando lá e toda a nossa equipe capacitada. Diminua a sua produção de nematóides. Mande um e-mail aqui para o comando da FMC. Vinícius, acabou. Muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade. Quando você quiser voltar, estou aqui todo dia tem programa. A gente fala mais disso. Super importante. Depois eu vou te pedir uns númerozinhos aí que você falou para eu gravar um boletim para as redes sociais. Combinado. Obrigado, Vinícius. Bom, amanhã tem mais. Até amanhã. Tchau, tchau.